Depois que milhares de pessoas pediram pela parte 2 do vídeo da outra semana, na realidade foi uma pessoa só. Mas aqui estamos, mais um vídeo para esotéricos que também são nerds e gostam de dicionários. No último vídeo dessa série, esclarecemos diferenças etimológicas e práticas entre quem se denomina mago, bruxo, feiticeiro, místico e ocultista no meio esotérico. Dando continuidade, temos a figura do xamã. O termo vem das línguas tungúzicas da Sibéria, a terra natal dos xamãs, e significa provavelmente aquele que enxerga no escuro. Existe uma grande polêmica em relação a esse termo, pois originalmente se referia a um praticante específico nativo da Sibéria, mas depois foi usado de maneira muito indiscriminada, de forma que chamamos o que um pajé indígena brasileiro faz de xamanismo, chamamos o hippie que toca tambor de xamanismo. Então é uma situação complicada. Muitos preferem chamar as suas práticas de neo-xamanismo justamente para diferenciar dos xamãs originais. No geral, o mais diferente do xamã é a habilidade de se desdobrar e acessar o mundo dos espíritos, seja de seres que já morreram, como aliados que talvez nunca tenham nascido de fato. O xamã entende de curas, tanto fisicamente como espiritualmente, e pode direcionar seres e energias espirituais de acordo com seus objetivos, seja para obter informações ou até mesmo guiá-los para a jornada definitiva para o outro lado. Outro praticante que também interage com os espíritos é o necromante. A palavra tem origem grega, necros, morto, e manteia, que é divinação. Então seria literalmente aquele que adivinha, que prevê a partir do contato com os mortos. Como o sexo e a morte são os maiores tabus da humanidade, obviamente a figura do necromante nunca foi muito bem vista, e era um termo de acusação. Quando suspeitava-se que um mago, um praticante era do mal, acusavam-no de necromante, diabólico e etc. De fato, muitas práticas são complicadas. Lendo alguns grimórios antigos, seriam práticas que, sem dúvida, lhe fariam ser preso por vilipêndio de cadáver. Teoricamente, o médium que entra em contato com espíritos e conversa com eles está praticando necromancia. Na minha opinião, uma necromancia muito honesta e correta está presente na maioria das culturas antigas, que é o respeito pelos ancestrais, cultuá-los de alguma forma, pedir a sua orientação, separar um dia na semana ou no mês para fazer uma oração e tomar um café com seus avós que já não estão mais aqui, oferecendo uma xícara a eles. O druida é um mago sacerdote exclusivo da cultura celta. Ao que tudo indica, para se tornar um druida, envolvia um aprendizado que durava décadas, e celtas de diferentes tribos ao longo da Europa viajavam para a Britânia para estudar. Aparentemente, o significado relaciona-se com a árvore mais importante para os celtas, o carvalho. Então, druida significaria algo como o conhecedor do carvalho. De acordo com as fontes romanas, no entanto, além do druida, que entendia de astrologia, astronomia, cura, magia, espiritualidade, religião, ainda tínhamos a figura do bardo, que era responsável pela poesia, pela música, além de serem os contadores de história oficiais. Portanto, tinham de decorar e preservar conhecimentos diversos, desde informação sobre os deuses, como também genealogias de guerreiros e nobres, bem como as batalhas e acontecimentos importantes. Além do druida e do bardo, uma terceira categoria celta são os ovados, ou ovates, ou vates. Eles eram responsáveis pela previsão do futuro, a adivinhação, eram oráculos, videntes.
Futuramente farei um vídeo sobre os celtas e druidas, no passado e no presente. Bom, quando exploramos os significados das palavras para praticantes de magia em outras línguas, é possível verificar várias coisas interessantes. Por exemplo, a palavra do latim veneficus significa tanto o que você imagina, que é venenoso, como também um feiticeiro, um lançador de feitiços. Isso evidencia o fato de que, tanto na Antiguidade, como na Idade Média e Idade Moderna, vários feiticeiros que foram executados pela lei, na realidade estavam literalmente envenenando pessoas. Então, macumbar alguém e literalmente colocar veneno na comida ou bebida eram consideradas igualmente práticas de feitiçaria, tal como o escândalo do caso dos venenos na França do século XVII. Eu recomendo você procurar sobre isso. E justamente em francês a bruxa é chamada de sorcière. É a origem da palavra sorcerer, ou seja, feiticeiro em inglês. Esse começo, source, tem a ver com sortilégio, adivinhação, sorte. Então, originalmente designavam adivinho, mas passou a significar vários tipos de práticas. É engraçado, né, que em inglês sorceress é feiticeira, enquanto que em francês sorcière é bruxa. Isso mostra também que esses significados não são totalmente exatos e diferenciados. Ainda em inglês, acho wizard, ou seja, mago, uma palavra muito interessante, justamente porque significa homem sábio. Wizard e wisdom, sabedoria, compartilham a mesma raiz. Em inglês podemos dizer mage também. Isso reforça a ideia do mago como alguém de enorme conhecimento. Witch, a bruxa em inglês, é uma palavra de origem germânica muito antiga, que sempre significou mais ou menos isso mesmo. O que muitos não sabem é que, por mais que na mídia witch seja sempre uma mulher, a real é que a palavra é neutra, então um bruxo também é witch. No inglês antigo, no entanto, era witch para mulher e wicca para homem. Daí que o criador da religião Wicca, Gerald Gardner, tirou esse nome. Uma palavra parecida é Witan, que eram os sábios conselheiros dos reis anglo-saxões, que curiosamente eram representados por chapéus pontudos. Em alemão, a bruxa é Hexe e o bruxo é o Hexenmeister. Hexe é basicamente sinônimo de hag, que é aquele tipo de bruxa velha do pântano em inglês, sabe? Hex, tanto em inglês quanto alemão, pode indicar um feitiço, portanto, Hexenmeister seria o mestre dos feitiços, literalmente. Hex está presente na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Lá a colonização alemã foi forte e um dos legados culturais são os Hexsigns, que, além de serem uma forma de arte bonita, eram feitos com vários fins, principalmente como um talismã de proteção e harmonia. Você vê essa arte feitiço ainda nas áreas rurais de colonização alemã dos Estados Unidos. Interessante, né? E bonito também. Uma das minhas palavras favoritas para o feiticeiro é em sueco, trollkarl. Seria a junção de troll com Carlos. Carl, além de ser um nome, significa homem ou homem másculo, desses que são fortes e viris, e até mesmo marido. E troll é a própria criatura mesmo. Mágica pode ser trolla em sueco. O que isso nos mostra? Justamente isso que você pensa. A criatura troll é considerado um ser mágico, dotado de grande sabedoria e de conhecimento de feitiçaria. Então, de acordo com as lendas, os feiticeiros escandinavos entravam em contato com esses seres mágicos para aprender magia com eles. Tal como nas histórias das bruxas no restante da Europa,
que aprendem diretamente os truques em contato com o mundo sobrenatural, seja com o diabo das bruxas ou até mesmo com as fadas. Eu tenho certeza que você não sabia disso e que essa informação vale uma inscrição no canal, hein? Duas tradições de bruxaria italiana são a stregheria, que é mais moderna, e a stregoneria, que é mais tradicional. A bruxa é a strega. Essa palavra é interessante pois está relacionada a strix do grego, que é tanto uma coruja como gritar, como também um pássaro demoníaco mitológico que se alimenta de sangue. Em romeno, uma palavra semelhante com a mesma origem é strigoi, que significa vampiro. Portanto, agora você sabe que bruxas e vampiros possuem sim uma ligação, até mesmo etimológica. Também a origem da palavra estria no português, o terror das mulheres. O feiticeiro que pratica o hoodoo é comumente chamado de conjure doctor. Conjurar é exatamente o que parece quando pensamos no significado. É declarar, fazer um juramento com alguém ou algo. É manifestar por meio do verbo à vontade, que é um dos princípios da magia. Em inglês temos a palavra spell para feitiço, que curiosamente é tanto uma magia quanto o ato de soletrar, que também é spell. Falar é um ato mágico, um ato de criação, e isso está presente nas mais diversas mitologias. Nossa última parada na nossa jornada linguística é no Extremo Oriente, na China e Japão. Apesar de as religiões mais populares serem o budismo, o taoísmo e confucionismo, esses dois países convivem ainda com suas religiões tradicionais, pagãs, naturais, o que seria a religião popular ou folclórica da China e o shintoísmo no Japão. No caso da China, o seu paganismo, entre aspas, tem fortes características animistas, totêmicas e xamânicas. O xamã, entre aspas, da China é conhecido por Wu, mas essa mesma palavra também significa um feiticeiro ou um mago. O que é interessante é que originalmente esse ideograma Wu era escrito assim, parecendo uma cruz. Alguns especialistas afirmam que Wu vem de fato também da palavra magus, Wu. Os sacerdotes zoroastristas, que são a origem da nossa palavra magia. Se isso for realmente verdade, é uma conexão incrível. Outra palavra interessante é Fangxi, em chinês, que seria algo como mestre do método, estudioso das fórmulas, ou mestre do esoterismo. Os Fangxi históricos eram versados no taoísmo e entendiam de astrologia, alquimia, adivinhação. Eram frequentemente contratados pelos imperadores, com seus estudos financiados, especialmente em suas buscas alquímicas da imortalidade. No Japão também temos a figura do Onmyoji, o praticante do Onmyodo, que é o caminho do Yin-Yang, traduzindo literalmente. O mais curioso é que esse tipo de praticante, que era um feiticeiro, astrólogo, exorcista, adivinho e etc., com várias funções, também era um funcionário público do governo japonês, do Japão feudal. Então nessa época existia inclusive um Ministério da Magia, que tinham feiticeiros funcionários, praticantes de Onmyodo, que cuidavam de proteger o país de influências malignas, de demônios, fazer previsões, etc. Uma conexão incrível é que o símbolo desses praticantes era, assim como no Ocidente, um pentagrama. Outra relação curiosa é que os Onmyoji possuíam espíritos familiares, Shikigami, frequentemente em formato de raposa. Isso lembra bastante o contato da bruxa do Ocidente com seus familiares, que frequentemente eram gatos, ratos, morcegos ou corvos espirituais.
Acho que esse foi um dos vídeos mais diferentes que eu já fiz, mas que revela minha especialidade e interesse de enrolar bastante e estabelecer conexões e ligações entre coisas que a maioria ignora. Espero que algum assunto te desperte a curiosidade e que você saia em busca de mais conhecimento. Até o próximo vídeo.